Deus abençoe, glórias a Deus. Olha, eu não vou fazer corte nesse vídeo, hein? Se sair erro, vai ficar erro. Os meus vídeos vão ser assim agora. Vai ser como eu estivesse fazendo uma live ao vivo, entendeu? Igual nós estamos fazendo uma live ao vivo. E assim nós vamos deixar. Sem edição, sem nada. Eu só vou pôr um fundo aqui, chroma key, e vou caminhando junto com vocês. Deus abençoe. Meu nome é Pastor Messias Freitas e eu quero agradecer vocês, gente, agradecer vocês pelo carinho da audiência, tá? Por estar acompanhando os meus conteúdos aí na plataforma do YouTube, tá bom? Por estar participando da live. Todo dia, né, gente? Todo dia a gente faz live, hein? Todo dia a gente faz live. Inclusive hoje, tá bom? Hoje nós estamos fazendo uma live nessa quarta-feira às 23 horas, tá? Então todo dia às 20 horas nós temos lives, né? E Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito grandeza. Gente, eu estou criando vídeos, tá bom? Tem que ser vídeo natural, irmãos. Tem que ser vídeo natural, sem edição nenhuma, para ficar da maneira natural, do jeito que a gente é mesmo, do jeito que a gente fala, né? Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente falha, né? Porque nós somos falhos. E é isso, irmãos, que vem sendo bom para nós, tá bom? É isso que vem sendo bom para nós. Querendo lembrar que o nosso conteúdo, gente, é tudo com base bíblica, tá? Os nossos conteúdos são todos com base bíblica e eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando a minha linha de raciocínio. Porque a Bíblia diz que não tem como um cego guiar outro cego. O que vai acontecer com os dois? Os dois vão cair no buraco. Tá bom, gente? Então você não deve seguir visões de pessoas que vão levar você para o buraco, vão levar você para o fracasso. Tem muitas mentorias aí, irmãos, que são superficiais. Pessoas que prometem tantas coisas, prometem tantas coisas, mas na verdade nem sabe para onde que estão caminhando. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, né? Mas o fim dele é caminho de morte. Então não quero levar você para a morte, não quero levar você para a autodestruição. Pelo contrário, eu quero levar você a ter uma qualidade de vida extraordinária. E essa qualidade de vida extraordinária acontece com a gente a partir do momento que a gente alinha a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, na verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Eu estou dizendo que eu não vou fazer corte aqui, o meu dispositivo está sobrecarregado aqui, vou aplicar uma ação aqui, né? Para tirar o superaquecimento aqui, senão fica travando, bloqueando. Então é isso, irmãos. Olha, a palavra de Deus, ela nos dá uma qualidade de vida boa, porque ela tem o intuito de abençoar as 5 áreas da nossa vida. Esse dia eu estava ministrando em uma live, em uma mentoria, falando sobre o Salmo de número 128, irmãos. O que diz lá no Salmo 128? Diz assim, olha, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, né? Pois comerá do trabalho da sua mão, será feliz e tudo irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera à roda da sua casa, seus filhos como rebento de oliveira ao redor da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você verá os filhos dos seus filhos e vai concluir a sua vida em paz. Tá bom? Esse salmo é um salmo muito poderoso que nos ensina, irmãos, que quando a gente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Deus abençoa a nossa fonte de renda, nosso trabalho, abençoa a nossa vida conjugal, abençoa a nossa família, abençoa a nossa saúde. Então, há possibilidade de nós termos uma qualidade de vida extraordinária, irmão, se nós alinharmos a nossa vida de acordo com a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, né? E a gente vive um tempo, irmãos, de muita heresia bíblica, né?
muitos ensinamentos errôneos da palavra, falsas doutrinas. É por isso que o apóstolo Paulo sempre falava para a igreja: olha, vocês devem meditar na palavra de Deus para vocês não serem levados por todo o vento de doutrina, irmãos. É igual o Salmo de número 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, gente, tem o seu prazer na lei do Senhor e no livro da sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, no qual dará o seu fruto na estação própria, gente. E tudo, gente, tudo quanto essa pessoa fizer, tudo que essa pessoa fizer, prosperará, né? Prosperará. Então, irmãos, para a gente prosperar, para as coisas fluírem, para as coisas darem certo, nós precisamos alinharmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Nós devemos buscarmos a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria da palavra de Deus. Lá em Tiago diz, né? Lá na epístola de Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Deus dá a sabedoria para todos que pedem a sabedoria para ele. Né? E quando você pedir sabedoria, assim diz lá na epístola de Tiago, não peça duvidando, tá bom? Eu já pedi sabedoria para Deus, e Deus a cada dia tem me ensinado muitas coisas, né? E a Bíblia diz que a sabedoria ela é mais preciosa e mais valiosa, gente, do que armas de guerra. Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Quando ele reinou o reino aí de Davi, que era seu pai, antes de Davi morrer, Davi falou para Salomão assim, ó: Salomão, seja homem, eu vou para o caminho de todo mortal, né? Mas eu quero que você seja homem, que você tema a Deus, que você ande de acordo com a palavra de Deus. Passou algumas instruções antes de morrer. Passou essas instruções para Salomão, né? Para Salomão seguir o caminho correto, que é o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que Salomão, então, ele recebe o reinado grandioso que Davi coloca na mão dele agora, e ele faz um propósito com Deus, pedindo para Deus sabedoria. A Bíblia diz que ele ofereceu para Deus 1000 holocaustos. Fez algo para chamar a atenção de Deus. Ofereceu 1000 holocaustos, e Deus apareceu para ele, irmãos, na madrugada e falou para ele assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E sabe o que ele pediu para Deus? Ele pediu a sabedoria, irmãos. E Deus falou para ele: Salomão, porque você não me pediu as riquezas, as glórias dessa terra, eu vou te dar a sabedoria e também vou te dar as riquezas e as glórias dessa terra, né? E Salomão, ele foi um homem muito sábio, muito sábio. Escreveu muitos provérbios. Ele conclui o livro de Eclesiastes, por exemplo, dizendo, né? De tudo que se tem ouvido, a suma né? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer em juízo toda a obra, quer ela seja boa, quer ela seja má. Então é isso, irmãos. Nós devemos temermos a Deus, nós devemos andarmos nos seus caminhos, nós devemos fazer de acordo com que a instrução bíblica orienta, tá? Mas para isso acontecer, a gente deve meditar na palavra, irmãos. A gente deve meditar na palavra, porque a palavra de Deus, gente, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, tá bom? Que nós sejamos a cada dia direcionados pela palavra. Tem até o livro de um profeta que diz que haverão dias, gente, haverão dias, é igual diz o profeta Amós, né? Profeta Amós, capítulo 8, versículo de número 11, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus.
Olha o versículo 12 de Amós, capítulo 8, para você entender. Olha. Irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Olha só para você ver. Aqui está falando de um tempo, irmãos, que a palavra de Deus vai ficar escassa, rara, né? Igual aquele livro, aquele filme, né? O Livro de Eli. Você já assistiu o Livro de Eli? Aquele filme que era a última Bíblia da face da terra? Então ali naquela Bíblia tinha um segredo da humanidade, irmãos. E o inimigo estava querendo destruir aquele livro sagrado. Parece que a gente está vivendo como no tempo do filme O Livro de Eli, né? O inimigo quer destruir o livro sagrado, irmãos, porque ele sabe que nesse livro sagrado contém palavras muito importantes, palavras que transformam vidas. Eu comecei a ler esse livro há 30 anos atrás, irmãos. Há 30 anos atrás comecei a ler, meditar, aprendi a orar, aprendi a me consagrar. E Deus foi mudando a minha vida, irmãos. Deus transformou a minha vida. Eu era um alcoólatra, um drogado, uma pessoa problemática para a sociedade. Mas a partir do momento que eu fui compreendendo o livro sagrado, alinhando a minha vida segundo a palavra de Deus, as coisas passaram a fluir bem para mim. E eu sou muito feliz, tá, por estar estruturando a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Eu estou muito feliz, sou muito feliz, conforme disse o Salmo 128 que eu citei para vocês no início do vídeo, né? Que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho, será feliz, sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa, seus filhos como um rebento de oliveiras, e eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor, e esse homem verá a paz, e verá os filhos dos teus filhos. Vai viver bem na face dessa terra. Tudo isso, gente, tudo isso é promessa de Deus para aquele que alinha sua vida de acordo com a palavra. Então, estimulo você, gente, a meditar na palavra. A meditar na palavra, a ler mesmo a Bíblia, sabe? Tirar um tempo para você meditar, tirar um tempo para você ler, para você não ficar tendo experiências com Deus através da vida de outras pessoas. Porque você corre o risco de ser enganado. Você corre o risco de receber uma palavra que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Nós temos que sermos mais ou menos como os bereanos. Os bereanos, sabe como os bereanos eram, irmãos? A Bíblia diz que Paulo foi pregar em Bereia, começou a anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E sabe o que os bereanos fizeram? Eles foram examinar nas Escrituras, eles começaram a examinar nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando tinha base bíblica. Então é isso que a gente deve examinar, irmãos. Nós não devemos sermos levados por todo vento de doutrina. Eu fiz um propósito de não editar mais meus vídeos, irmãos. Eu fiz o propósito de apertar o play da câmera aqui e começar a gravar, soltar o vídeo aí no YouTube sem edição nenhuma. Eu quero ser o mais transparente possível. Só vou pôr um fundo aqui através do chroma key, tá trazendo as palavras que Deus vai colocando aqui através do Espírito na minha alma, no meu espírito, no meu coração, e eu vou ministrando para vocês. Tá bom? Eu estou falando aqui do livro de Amós, profeta Amós, um dos profetas menores, né? Não menor por insignificância do ministério dele, né? Mas porque foi um dos profetas, como Ageu, outros profetas aqui, né? Como Miqueias, Joel, que foram profetas que profetizaram por um tempo mais curto, né? Por isso que são conhecidos como os profetas menores. E no profeta Amós, aqui, no versículo 11 do capítulo 8, eu acabei de citar, fala sobre dias, irmãos. Dias em que as pessoas terão
fome, né? Fome não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, a cada dia está ficando mais raro você se deparar com a palavra de Deus sendo pregada sem heresia, sem adulteração. A cada dia está ficando mais raro, irmãos. E quando nós encontramos a sã doutrina, a verdadeira palavra, sendo ensinada de maneira correta, nós devemos darmos o seu devido valor a ela. Tá bom, gente? E esse é o meu propósito aqui no YouTube. Esse é o meu propósito através da plataforma aqui que eu estou colocando os meus conteúdos diários, que não são meus conteúdos, mas conteúdos que Deus usa a minha boca e a minha vida para se expressar. Porque uma certa feita eu falei para Deus, Deus, eu me estruturei na sua palavra para ir. Porque lá em Romanos diz, como que ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ó, quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, né? E as boas novas de salvação a gente sabe, né? Que é o Evangelho. O que diz em João 3,16, que todo mundo já sabe. Que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, correto? E no versículo 19 é bem claro quando diz assim, ó, que a luz, a condenação é essa, ó. A luz, ela veio para o mundo, e o que os homens fizeram, irmãos? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais o mundo, mais as trevas. E a Bíblia diz que nós não devemos amarmos ao mundo, e nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então a gente deve amar a Deus, conforme diz em Colossenses capítulo 3. Nós devemos buscarmos as coisas lá do alto. As coisas lá do alto. E eu tenho certeza que quando a gente busca as coisas lá do alto, tudo flui bem para nós. A nossa espiritualidade, as nossas finanças, a nossa vida conjugal, a nossa família, a nossa saúde. Viver bem está associado a andar de acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta a pessoa dizer assim, eu vivo bem, não me falta nada, né? Mas se falta a presença de Deus, se falta a virtude do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a pessoa, ela não é feliz, irmãos. Não é feliz. Porque feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Felicidade é você deitar a cabeça no travesseiro para dormir e dizer consigo mesmo, eu estou andando de maneira correta perante Deus e perante os homens. Conforme diz lá em Hebreus, né? Você deve viver em paz com todos e você deve buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Muitos dizem que viram a Deus. Muitos dizem que têm uma intimidade com Deus, mas estão longe de entender, compreender como verdadeiramente Deus é e como Deus trabalha através da sua palavra. E nós só vamos conhecermos a Deus, irmãos, a partir do momento que nós passamos a termos uma experiência pessoal com Deus. Porque não adianta eu falar de Deus para você, né, e você não buscar conhecer a Deus. Eu estou falando de experiência que eu tive. É igual Isaías no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Experiência pessoal com Deus. Então você tem que buscar ter uma experiência pessoal com Deus. E como que você vai ter uma experiência pessoal com Deus? Lendo a Bíblia, orando, se consagrando, alinhando aquilo que está errado e passando a viver de maneira correta, praticando justiça. Tá? E o que é a prática da justiça? A prática da justiça é quando você coloca a palavra de Deus em prática, né? E você passa a acreditar em Deus, porque lá em Gênesis diz: Abraão, ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça, tá bom? Justo é aquele
que coloca a palavra de Deus em prática e é aquele que crê em Deus. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória do Senhor, seu Deus. Tá bom, gente? Olha, conseguimos fazer um vídeo sem edição, conseguimos fazer um vídeo cara limpa aqui, né, irmãos? Sem colocar aí, né, os cortes. Um vídeo sem corte nenhum, sem edição nenhuma, mas um vídeo com toda a simplicidade, ministrando para você a palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, hein? Para ser aí também notificado para quando tiver vídeo novo, você precisa ativar o sininho das notificações. Meu nome é Pastor Messias Freitas e esse foi mais um vídeo do dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.